Olá meninas, tudo bem com vocês? Que a paz do Senhor esteja nesse momento, inundando nosso coração de alegria, de paz, de expectativa. Com a leitura da palavra, onde iremos meditar um pouco sobre as características da bondade do caráter de Deus. Que a graça e o amor e a presença do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada uma de todas nós nesse momento de comunhão, nesse momento de fortalecimento e de renovação em nossa fé. E é com muita alegria e satisfação que eu convido você a estar junto comigo nesse momento, a meditarmos em um versículo da Palavra de Deus, que se encontra em Gálatas capítulo 2, a partir do versículo 20. É um belo versículo sobre a nossa comunhão em termos vida com o nosso Deus. E diz assim a palavra do Senhor: Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quando pensamos que Deus nos vê no meio da correria, podemos até imaginar que Ele não enxerga somente o que conseguimos realizar nele. Ele vê o que o Espírito Santo de Deus está realizando dentro de nós. Vê o domínio próprio quando poderíamos reagir. Vê a mansidão quando poderíamos endurecer o nosso coração. Ele vê a nossa submissão em sabedoria quando não conseguimos saber a respeito do que fazer sobre todas as coisas. Ele vê a nossa prioridade em obtermos um excelente discernimento, mesmo diante de tantas opções onde nós poderíamos escolher. Porém, sobretudo, ele vê o fruto do seu investimento sobre a minha e a sua vida, sobre as nossas vidas. Sabe? E isso transmite uma verdade muito preciosa. Aquilo que Deus realiza dentro de nós também se manifesta e aparece na maneira como atravessamos aquilo que nos acontece ao nosso redor. Deus nos vê no meio da demanda. Ele vê quando estamos cansadas. Ele vê quando precisamos decidir. Ele vê quando existem muitas coisas para se fazer e pouco tempo para realizá-las. Mas ele também vê algo essencial onde muitas vezes não conseguimos perceber. O fruto do Espírito sendo formado dentro de nós. Aleluia! Glória a Deus por isso, aleluia! Sabe, quando nós permitimos que o Espírito Santo tenha ampla e total liberdade de ação dentro de nós, quando nos permitimos sermos conduzidas e guiadas pelo Espírito Santo, não precisamos ter todas as respostas antecipadamente. Podemos caminhar sobre a dependência do Senhor, sim, buscando sempre orientação, sabedoria e bons conselhos sobre os próximos passos no decorrer do que precisamos fazer. Sabe, nem toda demanda precisa governar, dominar ou liderar o nosso coração. Nem toda urgência merece a nossa urgência. Nem toda pressa merece a nossa ansiedade. Há uma diferença entre
apenas reagir, mesmo diante das coisas do nosso dia a dia. Mas podemos subjugar tudo isso diante do discernimento pelos bons conselhos do Senhor sobre os nossos corações, sobre como iremos responder a cada uma das demandas em Deus, com Ele, por Ele e para Ele. Porque é justamente diante de um ambiente cheios de demandas que o fruto do Espírito Santo tem a oportunidade de se mover através de nós. Porque seria muito fácil falar de mansidão apenas quando tudo está exatamente bem tranquilo. É no conflito que ela se manifesta. É fácil falar sobre o domínio próprio quando nada nos provoca, pois é na pressão que ela aparece. É fácil dizermos que confiamos em Deus quando já sabemos o caminho, pois é na incerteza que a confiança demonstra escolha. Por isso, as nossas orações de cada manhã não precisa ser apenas: Senhor, ajuda-me a dar conta de tudo, mas também: Senhor, conduza-me em tudo. Porque quando Ele conduz, até as tarefas comuns podem se tornar um lugar de crescimento, de testemunho e de maravilhosos frutos. Isso é aprender a saber honrar a Deus, ainda que diante de tantas ocupações. E é justamente aí aonde a nossa fé, ela deixa de ser apenas algo que confessamos e passa a se tornar algo em que praticamos. Algo digno de ser vivido. Nisso define o significado de termos inspiração. Ninguém que não tenha um exemplo a ser seguido, que não precise de instrução a respeito da maneira de fazer as coisas, que não acredite em Deus e nem na sua provisão, jamais precisaria de ser conduzido por Ele em todas as coisas no decorrer do nosso dia a dia. A inspiração nasce quando reconhecemos que não somos a nossa própria referência em tudo. Quando existe um exemplo que admiramos, aí desejamos o modo de caminhar daquela pessoa. Quando reconhecemos as nossas limitações, é aí que nós aceitamos e buscamos orientações e instruções. E quando cremos em Deus, a instrução, ela deixa de ser apenas uma ideia e passa a fazer parte das pequenas escolhas do nosso cotidiano. Inspirar-se é reconhecer que existe um caminho sobremodo excelente que vale a pena aprender e seguir. Então, lembrem-se que vocês são mulheres escolhidas. São filhas de um pai cuidador